Professora, é um prazer imenso conversar com a senhora. Eu me sinto uma aluna sua, porque a gente trabalhou juntas, né? Trabalhamos juntas, apesar do pouco tempo, foram só 2 anos, mas eu me sinto sua aluna. Obrigada por aceitar Ai, conversar comigo. o privilégio é meu, viu? E eu acho que a troca foi muito favorável a nós. Eu é É que uma honra. agradeço. Eu é que agradeço, me sinto assim honrada por ter trabalhado com a senhora. Professora, nas Eu nossas também. conversas sempre a gente fazia reuniões de pauta e discutia muito essa questão dos educadores pedindo que as escolas olhassem mais para as questões da humanidade. É claro que não deixando de lado nos currículos os conteúdos obrigatórios, mas que houvesse uma flexibilização ali, tanto do tempo quanto do Com- currículo, para olhar a humanidade. A gente está exatamente nesse momento olhando a humanidade e, ao mesmo tempo, as escolas obrigando ou pedindo muitas vezes que os pais estudem com os alunos à distância, façam atividades à distância. E aí eu acho que tem um grande questionamento aí, uma reflexão a ser feita. É possível estudar nesse momento? Porque as crianças não estão alijadas do que está acontecendo, também estão sofrendo. É possível essa cobrança toda em cima? É necessária essa cobrança toda em cima dos conteúdos, uma vez que a gente está num momento de suspensão de tudo na vida? Você usou dois argumentos, se é possível e se é necessário. Sim. Possível até um certo ponto é, embora a gente vá discutir um pouquinho também sobre isso, mas necessário não. Pelo seguinte, as crianças e as famílias e todos nós, adultos, sejamos nós os profissionais da mídia e educação, ou só os de educação que não tiveram nenhuma iniciação no uso de linguagens audiovisuais, digitais, nós todos estamos passando por um longo e difícil período de aprender. E aprender de várias maneiras, conosco mesmo, e no caso das crianças e adolescentes que estão em família, seja numa família de classe média, seja nas comunidades, onde o espaço é extremamente restrito, todo mundo está muito afetado pela situação, né? O verbo afetar tem o significado de tocar, né? De modificar. Então, sob o ponto de vista do é possível, que você perguntou antes, até porque o Brasil, além de ter uma imensa capacidade de se comunicar através da internet, tem uma muito mais capacidade de se comunicar através do rádio e da televisão. Porque um dos argumentos mais usados atualmente é que esse esforço das escolas, principalmente das escolas particulares, aprofunda ainda mais o fosso entre aqueles que têm acesso à internet, especialmente banda larga, e banda larga forte, que tem a sustentação, e aqueles que não têm esse tipo de acesso, mas que têm acesso ao rádio e à televisão, principalmente a televisão, né? Então, sob o ponto de vista do é possível pelos meios de comunicação. Agora, eu encontro muita relatividade em responder se é possível, sob o ponto de vista do preparo das equipes pedagógicas das escolas para lidarem com essas linguagens de audiovisuais ou digitais, né? É sabido que os cursos de pedagogia, infelizmente, têm demorado muito a assumir essa área de conhecimento como parte constante do currículo dos cursos de pedagogia e das licenciaturas. Então, improvisar de repente milhares de professores em pessoas como você, que sabem comunicar, que sabem explicar as coisas, ou seja, profissionais da comunicação, é complicado, porque os professores não tiveram essa formação específica. Por outra parte, achar que é possível improvisar o uso de linguagens audiovisuais e digitais com tanta rapidez é outro equívoco grave. Nós que trabalhamos junto com você e outros profissionais na TV Escola, mas também eu que trabalhei na Multirio durante muitos anos, nós sabemos
o esforço que é preciso fazer com equipes multidisciplinares, profissionais como vocês, que são preparados para comunicar bem, com facilidade, profissionais como nós, que somos preparados para constituir conhecimentos e valores, trocando com vocês, os profissionais da comunicação, as melhores formas de trabalhar essa questão da constituição de conhecimentos e valores. Então, aí, do meu ponto de vista, tem outro complicador em relação a esse afã das escolas de quererem, por toda a força, estar nos lares brasileiros, obrigando crianças e suas famílias a responderem a exercícios, a fazerem tarefas, etc. Pois é, professora, eu fico me perguntando, quando eu vejo alguns pais, até que vêm falar por conta de eu ter trabalhado tanto com a educação, de se esse é o momento em que todos nós, estamos passando por uma suspensão e que talvez percamos o ano, e aí a gente pode botar muitas aspas nessa perda, com questões obrigatórias, por que crianças e jovens não podem perder esse ano curricular? Se é uma perda de fato, ou se outras atividades eles poderiam estar fazendo em casa, como ler, seria um momento talvez mais adequado para uma introdução à leitura, para ver vídeos ou filmes, ou debater outras coisas do que pensar em conteúdo obrigatório como matemática, por exemplo. Não que não seja importante, mas isso pode ser retomado depois. O que a senhora avaliaria desse ponto de vista de alguns pais? Assim, tem pais que estão fazendo nesse momento assim, não, eu não vou... Se eu estou passando por um processo de ansiedade, imagina essa criança, esse jovem, esse adolescente. Como é que a senhora veria esse jogo de xadrez aí? Olha, eu vou te dar duas respostas. Uma como ex-gestora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, que é uma das maiores redes públicas do Brasil e da América Latina, e outra como professora, e como mãe, como tia-avó, enfim, como pessoa que lida com criança e com adolescentes e jovens e com professores. Como gestora, eu tomaria uma atitude muito mais razoável nesse momento, porque já sabemos que parece que os 200 dias letivos foram suspensos, não há, pelo que eu andei lendo, a obrigatoriedade de cumprimento dos 200 dias letivos, que são previstos na Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional. Esse é um ponto. O outro ponto é que, mesmo que os 200 dias letivos não sejam cumpridos, eu também li que as 800 horas de atividade escolar, sim, precisariam de ser mantidas. Ora, se tira uma coisa e se mantém a outra, a mim me parece que precisa de discussão isso aí. Como não dá tempo para discutir, mas a hora pede soluções, eu flexibilizaria essa questão do ano letivo de 2020. É um ano em que o que vai se constituir de conhecimentos e valores é completamente diferente daquilo que todos os anos para trás ou os anos vindouros exigirão. Este é um ano atípico, ele tem que ser tratado de maneira atípica. Então, a minha primeira resposta para você, como gestora, seria essa. Eu não exigiria a obrigatoriedade, tanto para diretores de escolas como para equipes docentes, do cumprimento dos 200 dias letivos ou das 800 horas. Eu adaptaria o que for possível, porque nós estamos na dependência da flexibilização da quarentena, dependendo da diminuição do processo de contaminação, que ainda é muito forte no Brasil, especialmente nos grandes centros. Pode-se perguntar, mas o Brasil tem 5.570 municípios, e há municípios em que ainda não chegou a pandemia, mas pode chegar, e eu acho que seria irresponsável da parte dos gestores educacionais fazerem uma divisão agora,
porque está tudo ainda em processo, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma situação em que é preciso entender que nós vamos sim ter que relativizar a questão da exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional diante de uma pandemia universal. A pandemia pega o mundo inteiro e pegou o nosso imenso, diverso e desigual país. Como professora, eu insistiria muito com as equipes de administradores de escolas ou dos docentes em repensar de maneira criativa as sugestões que estão sendo feitas aos pais. Eu sei que várias escolas particulares estão com um volume absurdo de trabalho para as crianças. E repara uma coisa, hoje em dia, as famílias que estão em casa, pai, mãe, ou só uma mãe, há uma quantidade imensa de famílias chefiadas só por mulheres. Quanto menor a renda, maior essa realidade. Mulheres, mães que chefiam famílias com filhos. Essas pessoas, como nós, como você, como eu, nós estamos fazendo tudo. A gente está cozinhando, a gente está limpando, e quem tem os filhos tem que cuidar das crianças. Então, é irreal, mesmo para a classe média, porque as mães não têm as funcionárias em casa nesse momento, ou os funcionários. Os pais e as mães estão se dividindo no trabalho junto com os filhos, no trabalho doméstico. Então, é preciso flexibilizar. Em que medida? Na medida que você já indicou. Há canais de televisão, tanto canais abertos, como é o caso da TV Escola, como é o caso aqui no Rio, da Multirio, que também chega a outros lugares mais próximos do município do Rio. Há canais como esses que têm uma programação educativa por faixa etária. Então, é o caso dos pais e dos professores, dos gestores, pesquisarem na grade de programação desses canais o que é que pode contribuir para o conhecimento das crianças de educação infantil, do ensino fundamental, e aí pensar no primeiro segmento, do 1º ao 4º ano, e depois do 5º ao 9º ano. Também o ensino médio está contemplado em alguns canais. O que eu faria era muito mais pesquisar a grade de programação desses canais e oferecer às famílias, eventualmente propor alguns trabalhos de complemento, mas a hora é de aproveitar o que principalmente a televisão, para a maioria da população, que a gente tem que pensar na maioria da nossa população brasileira, o que a maioria da população está precisando. Né? Há um grupo muito grande de crianças e adolescentes que têm acesso a tablets, a computadores de mesa e a banda larga, mas não é a maioria. Mas não é. A gente que viajou o Brasil, a senhora viajou bastante o Brasil, conhece realidades de escolas em que esse acesso à banda larga é impossível e essas crianças muitas vezes só têm acesso ainda numa lan house que existe, né, nas cidades pequenas. Né?